Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nossa videoaula de banco de dados, onde nós vamos tratar dos DDLs. Meu nome é Silvio Viegas, sou professor de vocês nessa unidade e estamos dando continuidade à parte de construção física de um banco de dados usando a linguagem SQL. Como nós vimos na última web aula, DML, DDL são as definições. As linguagens de manipulação dos dados em si é feito com DML. E o DDL é aquele que manipula a estrutura do banco de dados e que é fundamental para nós que precisamos construí-la. Hoje nós vamos utilizar as ferramentas XAMPP, ativando os serviços Apache e MySQL. Já vou compartilhar minha tela para que vocês possam fazer esse acompanhamento ao vivo aqui comigo, né? Então, ao acionar o serviço XAMPP, que vocês veem aqui agora, vocês irão ativar o Apache, que vai aparecer aqui as portas 80 e 443, e o MySQL. Vocês podem ver, meu serviço rodou correto. Se tiver algum problema, vocês vão assistir aquele vídeo tutorial. Provavelmente nós temos que fazer um ajustezinho nas portas aqui. Vou clicar aqui na opção Admin e nós vamos trabalhar com o gerenciamento de banco de dados através do PHP MyAdmin. Ou seja, nós vamos construir a nossa estrutura de banco de dados, o DDL, utilizando uma ferramenta online. Nós não temos, digamos assim, ó, vocês estão em um local, vocês não têm nenhuma ferramenta que vocês podem utilizar naquele momento, como o Workbench, por exemplo, não dá tempo de instalar. Então, a gente pode acessar o PHP MyAdmin e criar e modificar a estrutura que nós desejarmos, certo? Então, este é o meio básico que nós vamos usar e que nós já estudamos como instalar, como configurar XAMPP, utilizando Apache, MySQL e PHP MyAdmin. Também lembro que é importante que nós façamos a configuração deste ambiente. Ou seja, deixar cuidar das portas lá e tudo mais. Como é que eu entro para fazer a codificação SQL? Vou clicar aqui na opção SQL e pronto, eu tenho uma janela aqui onde eu posso digitar meu código SQL. Para facilitar a nossa visualização, eu vou abrir a lupa para vocês fazerem um pouquinho mais, ou será que a gente fazendo aumentando o zoom um pouquinho resolve? Aumentando um pouquinho resolve. Vamos lá então. Primeiro comando do modelo DDL que nós fizemos, o create. O create é aquela ferramenta que permite que nós façamos a criação de todos os objetos dentro do banco de dados. O primeiro deles é criar o banco de dados. Create database e o nome do banco. Ah, então eu quero criar o banco curso. Então, create database curso. Ou eu quero criar o nome do banco de dados que eu quiser. Basta eu criar o curso. Ao final, eu coloco um ponto e vírgula. Esse banco de dados vai servir como princípio para a nossa utilização. Vejam que ainda aqui nós temos alguns códigos que podemos aproveitar aqui de utilizar, mas tem uma opção que nós vamos encontrar aqui mais abaixo que se chama executar. E aí eu vou clicar em executar. Se tudo deu certo, ele vai dizer aqui, ó, o MySQL retornou um conjunto vazio, mas que foi um sucesso. Automaticamente, ele já criou aqui do lado a estrutura, ó, curso. Aqui está meu banco de dados. Essa lista de banco de dados que foram criados. Então, o primeiro DDL que nós usamos foi o Create Database, onde nós podemos trabalhar com a criação de banco de dados, né? Então,
Agora, nós vamos partir para a criação de tabelas, que lá nos nossos modelos conceituais, nós fizemos aquele modelo, verificamos, falamos de conexão do banco de dados, de relacionamento, e agora, em conjunto com aquele material que vocês estudaram lá no nosso livro didático, na página 15, nós vamos olhar lá. Então, eu preciso criar, agora que eu tenho o banco de dados, criar uma estrutura. Primeira coisa, eu vou usar o banco de dados. Eu preciso acessar o banco de dados. Então, eu vou acessar o banco de dados que eu vou trabalhar, que é o curso. Então, use curso. Ponto e vírgula ao final, que é uma característica do MySQL. Então, vou usar curso. Agora, eu vou criar uma tabela. Create table. Então, vou criar a tabela e vou dar o nome para essa tabela. Alunos. Vou abrir um parênteses para dizer que agora tem um conjunto de informações que vão fazer parte desse alunos. Então, o primeiro que eu vou colocar é aquele que nós chamamos de chave primária. Por padrão, estou usando ID como identificador. Esse identificador vai ser do tipo números inteiros, que nós estudamos lá na página 10 do nosso manual. E agora nós estamos aqui, ó, o ID, então, é o campo do banco de dados do tipo inteiro, que vai receber valores automaticamente, e aqui já temos a nossa ajuda aqui, ó, autoincremente, né? Então, autoincremente. E essa é a nossa primary key. Esse é o campo que vai ser padrão de chamada em todo o nosso banco de dados. Primary key, nossa chave primária. Agora eu vou adicionar o segundo campo. Bom, como nós vimos lá, se tem o identificador, agora nós vamos colocar o nome. E o nome dessa pessoa que vai ser cadastrada lá nessa estrutura vai ser do tipo varchar e vai ocupar uma quantidade de caracteres. Ah, vamos dizer que a gente vai usar 50. Então, 50 dígitos de estrutura. Agora eu vou adicionar o próximo campo. Bom, esse aluno é identificado no banco de dados, essa tabela é constante por ID, nome e e-mail. E vamos lá então, e-mail, né? O e-mail deste aluno vai ser também do tipo varchar, deixar bonitinho, né? Letra maiúscula, para ficar tudo parelhinho. Ó, do tipo varchar, o que eu estou fazendo de diferente aqui nesse atributo? Vocês podem ver que ele vai reclamando de algumas coisas aqui que a gente tem que observar quando a gente vai escrevendo, né? Então, do tipo varchar, então aqui, ó, olha só, ele está reclamando que tem algum problema aí nessa história. Vamos lá, vamos continuar com ele. Então, e-mail do tipo varchar, com quantos dígitos, eu também vou deixar 50 aqui, mas nós estudamos ali sobre como, o tamanho dos campos que nós precisamos colocar, etc, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Bom, esse é o último atributo. Agora, eu não vou colocar vírgula porque não tem mais itens na minha tabela. O que eu vou fazer agora é fechar parênteses, né? Porque eu abri um parêntese e preciso fechar. E como padrão do MySQL, eu tenho que botar meu ponto e vírgula ao final.
E aí a gente começa a olhar, vamos olhar esse código com detalhes. Create table alunos, quer dizer, eu vou criar uma tabela chamada alunos, e dentro dessa tabela vai ter um atributo chamado nome, do tipo varchar, com 50 caracteres, e vai ter um atributo chamado e-mail, do tipo varchar, também com 50 caracteres. Então, ID do tipo inteiro, auto-incremento, primary key. Depois de digitado os códigos, vamos ver, será que tem mais algum erro, alguma coisa? Podemos pensar um pouquinho aí, vamos pensar, vamos executar. Olha só, temos aqui um aviso de erro. Então, eu tinha um lugar que eu errei a vírgula e precisava colocar alguma coisa. Mas o sistema estava me dizendo que tinha um problema e eu não estava levando em conta. Então, eu tenho que levar em conta os alertas que o sistema está me dando. E isso é a grande dica que eu coloco para vocês. Sempre o sistema coloca, que nem vocês veem aqui, ó, tem esses vermelhinhos aqui indicando, ó, eu estava esperando uma vírgula, né? E não foi feita a vírgula. Então eu tenho que tirar aqui, colocar a vírgula corretamente. E vejam, já sumiu a mensagem de erro aqui. Então é importante nós sempre observarmos. Ah, eu consigo executar o comando e verificar, mas por que que eu não vou acompanhando? Erros comuns não colocar o ponto e vírgula, colocar um outro caractere no lugar da vírgula, colocar os dois pontos no lugar do ponto e vírgula. São erros comuns de digitação, mas a gente tem que observar com calma esses processos e realizá-los. Agora que eu verifiquei os erros, cliquei novamente no executar e ele vai me retornar que toda a minha estrutura foi criada perfeitamente, né? Então, o criar tabela, ele aceitou. Vejam que aqui na minha estrutura curso, agora nós temos a tabela alunos e dentro dela tem as colunas que já estão ali, ó, e-mail, ID e nome. Então, vocês podem observar quão fácil é trabalhar com Create Table. Bom, hoje a nossa web aula é referente somente a essa criação de tabelas. Agora eu vou fazer mais um exercício para a gente retomar esse conhecimento e depois vocês vão para a lista de exercícios adicionais que a gente colocou lá, combinado? Para vocês poderem tirar as dúvidas comigo, para a gente poder entender melhor esse processo. Vamos lá então. Eu vou usar a tabela chamada curso. Desculpe, eu vou usar o banco de dados chamado curso. Depois, vou fazer um create table. Vou dar o nome a essa tabela. Olha só, sugestiva. Como eu estou trabalhando com um curso, criei aluno. Vamos dizer que agora nós vamos criar a tabela professor. Então, a tabela professor. Vou abrir parênteses, né? Vejam, ele está colocando uma mensagem de erro ali porque ainda está em andamento, mas se vocês olharem a estrutura, né, então, será que eu não errei o parênteses aqui, alguma coisa? Dá uma olhadinha nesse código. Agora eu vou continuar, agora eu vou criar a estrutura. Bom, ID para identificar o professor, poderia usar outro nome, mas por padrão aqui estou usando o ID e a gente discute isso depois em outros momentos, do tipo número inteiro, do tipo auto incremento e primary key. O que é o primary key mesmo? É a chave primária não replicável e que pode ser conectada a outros bancos através de relacionamento. Então, essa é a nossa chave primária. Coloquei a vírgula lá, aí vou para o próximo atributo. Será que ainda tem algum problema?
Ah, então agora assim, eu vou colocar lá o nome do professor. Nome do professor, do tipo varchar, a quantidade de dígitos que eu vou colocar lá para o nome, vamos ver se ela é adequada ou não. Separo por vírgula, né? Então, tem algum errinho, faltou uma vírgula, então vamos ver o que está acontecendo sempre nesse modelo. Será que eu esqueci? Será que eu errei a vírgula? Então, vamos ver lá. Então, nome, e vamos colocar aqui disciplina. A disciplina do professor é do tipo varchar, com quantos dígitos? Vou acrescentar o e-mail do professor como identificação, do tipo varchar, 50 dígitos. Como esse é o último, não vou colocar vírgula. O que que eu vou fazer? Eu vou fechar parênteses e vou colocar o ponto e vírgula. Vejam a sintaxe do comando. Create table, o nome da tabela, abre parênteses. Os atributos ou campos que vão fazer parte dessa tabela, separados por vírgula, fecha parênteses, ponto e vírgula. Depois de todo o código digitado, eu vou clicar em executar e a estrutura vai ser realizada. E aí nós vamos poder observar que na tabela aqui eu vou ter mais um atributo lá realizado. Né? Então, nossa tabela curso agora tem duas tabelas. Nosso banco de dados curso tem duas tabelas, alunos e professores. E vocês olharem no professor, quais são as colunas que fazem parte dessa tabela, ou os campos que nós temos aqui, estão eles aqui, ó. E a gente consegue visualizar tudo isso. Bem, pessoal, essa era a dica da aula de hoje. Se preparem, porque nós vamos continuar com o DDL e vamos também ingressar no DML para ver se tudo está legal, certo? Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima aula.